capítulo 12, versículo 1 e 2, Romanos 12, 1 e 2. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Boa essa versão mesmo, hein? A fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Repete aí comigo: mas deixem. Pode ser mais forte? Vamos lá? Mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Eu comecei a ministrar, eu ia ministrar uma outra palavra hoje, chamada a identidade do chamado, mas eu ministrei ontem essa palavra na comunidade Luz para os Povos, estava fazendo 14 anos, foi uma festa muito linda, alguns irmãos estavam lá conosco, e hoje eu quero trazer a sequência dessa ministração, sobre, que tem, toda essa série tem um tema chamado identidade apostólica. Diga comigo: identidade apostólica. E um ponto fundamental para que a gente entenda a nossa identidade tem a ver com esse texto. Muitas vezes nós queremos que Deus mude as nossas circunstâncias. Deixa eu perguntar: quem quer que Deus mude as suas circunstâncias? A questão é que Deus, Ele não começa mudando as nossas circunstâncias. Primeiro, precisa haver uma mudança na nossa maneira de enxergar as coisas, para que as circunstâncias lá na frente possam mudar. Muitas vezes o que a gente quer é uma mudança no resultado, mas as mudanças não começam nos resultados, elas começam na mudança da nossa forma de pensar. E a nossa forma de pensar é influenciada pelos nossos paradigmas, pelas nossas crenças. E se Deus não trabalha nas nossas crenças, nunca nós vamos ver resultados diferentes. Então Deus começa sempre numa mudança de mentalidade, que a gente enxergue como Ele enxerga, que a gente veja como Ele vê cada circunstância. Então uma mente transformada, ela produz uma identidade saudável, e uma identidade saudável vai governar as emoções, e essas emoções equilibradas vão gerar decisões sábias, e essas decisões sábias vão produzir resultados extraordinários. Ou seja, quando nós temos uma identidade certa, os resultados extraordinários vão acontecer nas nossas vidas. Quem está esperando resultados extraordinários aí? Então o reino de Deus, ele não trabalha de fora para dentro, dos resultados para uma mudança. Não, ele trabalha de dentro para fora. Às vezes sim, nós recebemos milagres no início da nossa caminhada de fé, para que entendamos que Deus está nos mostrando o caminho. Mas a verdadeira mudança não acontece por um milagre externo. A verdadeira mudança começa dentro de nós, começa dentro dos nossos paradigmas e conceitos. E o primeiro ponto que eu quero compartilhar contigo é que Deus restaura, pode passar aí, querido, ponto 1. Deus restaura a nossa identidade antes de mudar o nosso destino. Repete aí comigo: Deus restaura a minha identidade antes de mudar o meu destino, o meu resultado. E por que restaura? Restaurar é voltar ao estado original, porque a nossa identidade, ela já foi formada em Deus antes da fundação do mundo. Deus, Ele já formou a identidade dele em nós antes da fundação do mundo. Deus nos conhecia quando nós éramos uma substância informe, diz o salmista. Deus, Ele já tinha nos projetado antes que nossos pais pensassem ou não pensassem em ter filhos. Deus já tinha pensado na nossa identidade, e Deus nos deu uma identidade. A questão é que as iniquidades são pecados geracionais não confessados diante de Deus, as maldições, os pecados que distorcem, porque o pecado distorce a nossa identidade, é isso que o pecado faz.
Então isso vem geracionalmente, e aí quando a gente vem, a nossa identidade começa a ser toda distorcida. Muitas vezes porque nossos pais não têm uma expectativa que a gente venha, ou porque gera uma rejeição, ou porque vem por um pecado geracional, como eu falei, ou uma maldição vigente na nossa vida, e agora a nossa identidade começa a sofrer alteração. Então a gente recebe um monte de palavras: olha, tu não tem capacidade, tu não pode fazer isso, tu não tem essa capacidade de fazer essas coisas, e nós vamos recebendo esses estigmas, e nós vamos recebendo isso, e vamos formando o nosso paradigma, ou o paradigma que a gente está enxergando o mundo, o óculos que a gente enxerga o mundo. E um bom exemplo da Bíblia, falei ontem sobre ele, está lá em Jeremias, no capítulo 1, versículo 4, versículo 10, eu não vou ler todo o texto, mas ali, quando Deus chama o profeta Jeremias, e Deus disse: Jeremias, eu te escolhi para que tu seja profeta às nações. E Jeremias disse: Deus, eu não passo de uma criança, como que eu vou ser profeta? A identidade que Jeremias via dele mesmo era uma identidade de incapacidade, de imaturidade. E Deus disse: não digas, eu não passo de uma criança, porque tudo o que eu falar para ti, tu vai falar. Tu vai levantar, tu vai derribar, tu vai fazer aquilo que eu te disse para fazer. A palavra que eu colocar na tua boca, tu vai falar. Então aqui é um ponto muito importante, queridos, porque nós vamos criando a nossa identidade em cima de traumas, de decepções, de medos, de fracassos, de repetições e repetições e repetições. Mas a verdadeira identidade, queridos, que nós temos não é aquilo que nós pensamos sobre nós, não é aquilo que os outros dizem sobre nós. A verdadeira identidade é o que Deus determinou sobre cada um de nós. Isso é um ponto fundamental. Jeremias, ele não tinha um problema da idade, o problema dele era uma identidade distorcida. O nosso problema é uma identidade distorcida, porque nós começamos a dizer: acabou assim, não tenho como, não vou viver mais, né? Na minha família sempre foi assim, as coisas sempre foram desse jeito, aqui na minha cidade é assim, aqui no Brasil é assim, então as pessoas vivem assim. Não, querido, qual é a identidade que Deus me deu? Qual é a identidade que Deus colocou na minha vida? Não é a identidade que o mundo está falando, que a sociedade está falando, que nossos professores estão falando, rótulos que estão colocando em nós. E muitas vezes nós assumimos esses rótulos. Nós temos que saber aquilo que Deus diz a nosso respeito. Gideão, ele dizia: eu sou o menor. Gideão, quando Deus disse para ele: ei Gideão, livra o meu povo da mão dos midianitas, ele disse: Deus, eu sou o filho mais novo, da família mais pobre, da menor tribo. Não tem como ser eu, Deus. Deus, pode ser qualquer outro, mas para mim não dá. Deus disse: eu sou contigo, Gideão. Tu és homem valente. Ei, querido, como Gideão se enxergava? Como um medroso. Como que Gideão se enxergava? Como um derrotado. Como Gideão se enxergava? Como um incapaz. Ele dizia: pode todo mundo viver isso, menos eu. Mas como Deus enxergava ele? Homem valente. Amém? Ele se enxergava como um covarde, mas Deus via nele um homem valente. Deus nunca vai falar para ti aquilo que tu pensa que tu é. Ele vai falar para ti aquilo que Ele diz que tu é. E o que Ele diz que tu é o que importa. Vou falar de novo. O que Ele diz que tu é o que importa. Bate no ombro do teu irmão e diz para ele: o que Deus diz sobre ti é o que importa. Não é o que as outras pessoas dizem. Depois Moisés, a gente já falou sobre Moisés, e Deus chama Moisés, diz: você vai ser o libertador de Israel. E aí Moisés disse: Deus, eu não sei falar. Eu não sei falar. Esses dias nós estávamos numa conversa, não lembro onde é que é, e eu disse: olha, algumas pistas para nós entender o nosso destino. Uma delas é onde está o nosso maior inimigo. Se a gente encontrar o nosso maior inimigo, é uma pista de entender o nosso propósito. Porque Satanás, ele não sabe do futuro, mas ele vê o potencial que é em nós. Ele começa a olhar o potencial. Você sabe olhar o potencial na vida das pessoas? Você olha para uma pessoa e diz: ó, esse tem um potencial nessa área, ó, esse tem um potencial de liderança, esse tem um potencial nessa área. Por exemplo, eu olho para minhas filhas e eu vejo o potencial de cada uma delas. Diz: ó, essa aqui, nessa área é muito boa, ó, essa aqui tem um perfil de liderança.
E assim vai, você vai olhando para as pessoas e vai vendo, assim Satanás faz, ele olha o potencial. Então quando tem um inimigo, querido, é porque Satanás ele tentou ferir a tua identidade para que tu não tenha um destino. Ele bateu contra a tua identidade para que tu não tenha o destino de Deus. Então Moisés ele disse: eu não sei falar. E daí eu estava dizendo: olha, o meu maior gigante, talvez foi a primeira vez que eles ouviram falar isso. Eu disse: o meu maior gigante é falar em público. O pastor Fábio olhou para mim e disse assim: falar em público? Eu disse: sim, esse é o meu maior gigante, sempre foi. Daí ele disse: mas como assim? Eu disse: sim, esse é o meu gigante. Mas foi para isso que Deus me chamou. E eu não vivo hoje o meu medo, eu vivo a minha identidade. Não significa que eu não luto com esse medo até hoje. Não significa que eu não batalho com paradigmas até hoje. Mas coragem é agir ainda que você tenha medo. Amém? Você entendeu? Deus disse: Moisés, tu és o libertador de Israel. Ele disse: não, Deus, eu não posso, eu não sei falar, eu não sei me importar. Ele disse: eu sou incapaz. Deus disse: tu és o cara que vai me libertar. Amém? A gente vai olhando Moisés, Gideão, Pedro era o Simão, era um inconstante. Pedro era o que ouvia todo mundo. Então um dava o conselho de ir para o norte, ele ia. O outro dava o conselho, agora vai para o sul, ele ia. Ele era aquele que ia para todos os lados. Esse era Simão. Mas Jesus disse: tu és Pedro, tu és rocha, tu és firme. E Pedro vacilou muitas vezes, mas depois ele se tornou muito firme. Jesus disse: sobre essa pedra edificaria a minha igreja. Tu és uma pedra nessa construção, Pedro. E Pedro se tornou o principal discípulo de Jesus. Antes ele podia ser vacilante, antes ele podia abrir mão do chamado. Quantas pessoas que Deus está chamando por uma firmeza nele, mas são pessoas que estão sempre como Simão, vacilando, até que ele assumiu a identidade dele. E quando ele assumiu a sua identidade, em uma pregação, 3.000 homens, fora as mulheres e crianças, se converteram. Diga uau! O cara que era vacilante, o cara que era esse cara que estava sempre indo para um caminho para o outro, sempre pisando na bola, agora ele tomou a identidade que Jesus deu para ele. Jesus estava dizendo: você é Pedro, você não é vacilante, você não é um trópico, você é firme. Jeremias disse: eu não passo de uma criança. Não tem como, Deus. Deus disse: não, você é profeta das nações. A pergunta, querido, é: como Deus te vê? Você tem que responder essa pergunta. Você tem que ter clareza: como Deus me vê? Olha nos olhos dessa pessoa que está do teu lado e pergunta para ela: como é que Deus te vê? Deixa ela pensar. Como que Deus te vê? Qual é a identidade que Deus te deu? Qual é a identidade que o Senhor colocou em ti? Não é o que teus pais disseram, não é o que as pessoas disseram. Não, é o que Deus disse a teu respeito. Em todos esses casos, Deus estava dizendo: você não é o que pensa que você é, você é o que eu digo que você é. Posso ouvir um amém aí? Então a nossa identidade, queridos, não pode ser construída pela nossa história. A nossa identidade tem que ser construída pela palavra rema de Deus sobre as nossas vidas. Posso ouvir um amém? É por isso nós precisamos de uma metanoia, uma mudança na forma de pensar, e pensar como Deus pensa, uma mente alinhada ao projeto de Deus. Amados, não é apenas abandonar o pecado, o arrependimento, é abandonar uma maneira antiga de pensar, e pensar como Deus pensa, enxergar como Deus enxerga, é trocar a minha interpretação pela interpretação de Deus. A minha interpretação, querido, é que jamais eu poderia falar em público. Eu passei no meu ensino médio, lá o 2º grau inteiro, eu não conseguia apresentar um trabalho na sala de aula. Eu fazia um trabalho e dizia: você apresenta. Eu não consigo falar em público, eu não falava, eu gaguejava, eu ficava vermelho, as coisas não saíam, eu não conseguia pensar, eu ficava suando, porque essa era a identidade distorcida que estava em mim. Esse era o conflito que estava em mim. E Deus precisou restaurar, e está restaurando, e vai continuar restaurando a minha identidade. Assim é na tua vida, querido. Talvez você esteja muito mais resolvido, e glória a Deus se está.
Mas você precisa entender, Deus me chamou para esse projeto, é isso que eu vou viver na minha vida. Então metanoia é enxergar a realidade pela ótica do reino, é olhar como Deus vê. Não é um pensamento positivo, é um pensamento bíblico, é o que Deus está falando. Uma palavra usada para essa palavra de transformação, querido, é a palavra metamorfo no grego, que é a metamorfose. Isso é uma outra mensagem, mas eu só vou dar um exemplo rápido. Não é uma melhoria exterior, não, é uma mudança de natureza. Diga, uma mudança de natureza. O exemplo é a lagarta que se transforma em borboleta. A lagarta, ela não tenta voar, ela é transformada em borboleta. Ela passa por um processo, desde o ovo que é colocado, quando ela se torna lagarta, ela entra no casulo, ela tem que romper aquela crisálida, até que ela vira uma linda borboleta. Mas é ela que tem que romper aquela crisálida. Se ela não romper, se alguém ajudar a borboleta ou a lagarta ali a romper, ela não consegue voar. É ela que tem que romper. Por isso que a palavra desenvolvimento é romper o invólucro. É isso que é a palavra desenvolvimento, a etimologia. Romper aquilo que está nos prendendo, é romper barreiras que estão, sabe, nos rotulando, nos paralisando, nos engessando. Essa é a palavra desenvolver. É quando eu rompo aquilo que me prende e eu ando, eu vou em direção ao projeto de Deus, me transformo uma linda borboleta vivendo o plano que Deus tem para a minha vida. Porque sucesso, querido, não é a tua conta bancária que determina. Sucesso não é o número de seguidores que você tem. Sucesso para Deus não é aquilo que você conquistou na força do teu braço. Sucesso para Deus é viver o plano que Ele estabeleceu para a tua vida. E quando você vive esse plano, você é uma linda borboleta que está saindo por aí, e todas as pessoas ficam admirando e dizem: uau, que beleza que está essa pessoa, que lindo que Deus está fazendo através dela. Amém? Então Deus está querendo romper com toda a lagarta venenosa e fazer de nós uma linda borboleta que vai voar por aí nos jardins, que vai embelezar os lugares. Você está aqui ou não? Tem lindas borboletas aqui essa noite? Talvez diga, está me estranhando. É no sentido muito bom da palavra, amém? Então, as nossas crenças determinam os nossos resultados. Nós vivemos esse ciclo, querido. Coloca, por favor, aí, querido, o próximo. Não sei se é o próximo, acho que é. Isso, mais um. Isso é um ciclo, querido. Eu coloquei dessa forma, fica mais fácil da gente entender, mas isso é um ciclo. Na verdade, começa com paradigmas. Eu coloquei crenças que são o fruto dos nossos paradigmas. Paradigma é fácil de entender. Paradigma é a forma que a gente enxerga. É como colocar um óculos, né? Você coloca um óculos colorido, você vai enxergar daquela cor. Isso são os paradigmas. E cada um de nós tem paradigmas, formas como a gente enxerga o mundo. Se você nunca estudou sobre paradigma, vale a pena estudar. Tem um vídeo no YouTube bem fácil. Escreva lá sobre os paradigmas e vai aparecer todo um vídeo falando sobre o conceito de paradigma. Então as crenças, elas determinam o que nós pensamos. Não é o que nós pensamos que determinam as crenças. São as crenças, os paradigmas que determinam o que nós pensamos. O que nós pensamos determinam as nossas emoções. As nossas emoções determinam o que a gente decide. E o que a gente decide determinam as nossas ações. E as nossas ações determinam os nossos hábitos. E os hábitos determinam os resultados. Por isso que tem a máxima: você é o que você faz. É por causa disso. O que você faz todos os dias é o que determina o que você é ou o que você vai se tornar. O que você faz todos os dias? Mas isso parte das nossas crenças. Lembra Pedro? Não. Como é que eu vou andar sobre as águas? Como é que eu vou fazer milagres? Como é que Deus vai poder me usar? Lembra Moisés? Não tem como, eu não posso, eu sou pesado de língua. Jeremias, eu sou uma criança, eu não consigo. Qual é a desculpa que nós estamos dando? Então isso são as nossas crenças. Mas quando as crenças mudam a forma que a gente enxerga os nossos conceitos, tudo vai mudando. Tudo vai mudando. Jesus nunca começou mudando comportamento. Não é comportamento. Não adianta eu vir aqui pregar para você e você não mude o teu comportamento. Não vai adiantar nada, porque você vai sair na rua e vai querer mudar o comportamento. Porque as pessoas não vencem vícios,
porque elas querem largar o vício, elas não querem mudar a crença. Mas quando ela muda quem ela é, quando ela entende quem ela é em Deus, o vício vai embora, porque ela não depende mais do vício. O vício é um refúgio, é uma compensação. Pedro, ele precisou entender que ele era firme, que ele não era vacilante, que ele era amado, mesmo ele tendo negado. Jesus disse: Pedro, tu me amas. Pedro, eu continuo te amando. Pedro, tu me renunciou, não tem problema. Tu me negou, não tem problema. Eu continuo te amando, Pedro. Tu pode errar, mas eu continuo te amando. Por que tem gente que erra? Porque não se sente amado. Porque no momento que se sente amado, tem segurança para fazer as coisas certas. Por isso que Deus nunca manda a gente fazer uma obra antes dele dizer quem nós somos. Antes de Jesus ser o libertador do mundo, o salvador do mundo, primeiro ele era filho amado. Quando nós entendemos a nossa identidade, agora a gente consegue avançar. Foi assim com Nicodemos. Ei, Nicodemos, você tem que nascer da água do Espírito, Nicodemos. Mas eu sou velho, vou entrar no ventre da minha mãe e vou nascer de novo. Jesus disse: tem que mudar a tua mentalidade, Nicodemos. Arrependa-te, o reino está próximo, o reino está acessível. Ei, querido, o reino de Deus é acessível a todos nós. Todos nós temos acesso ao reino. E o reino não é comida, não é bebida. O reino é alegria, o reino é paz, o reino é justiça. O reino está acessível a nós. Você precisa de justiça? Deus tem justiça para a tua vida. E justiça não é penalizar quem errou. Justiça é restituir as nossas vidas que foram roubadas pelo inimigo. Ei, dá glória a Deus aí, querido. Desperta aí, diga amém. Amém. Então diga aí para o teu irmão: Deus está fazendo justiça pela tua vida. O reino de Deus é alegria. Se você viveu uma vida triste até hoje, receba a alegria do Senhor, que é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força, diz a palavra. Amém. Diga aí para o teu irmão: a rabugice ficou na cruz. Diga então: sorria, meu irmão, Jesus te ama. Aleluia. Amém? Perguntei: você pode sorrir? Foi assim com Paulo, querido. Deus disse para ele, Jesus disse para ele: tu não é um perseguidor, tu é um apóstolo. As pessoas olhavam para ele e via nele um perseguidor. Deus olhava para ele e via nele um apóstolo que salvaria os gentios. Por isso Jesus trabalha nas nossas crenças. Amém? E como que Jesus trabalhou? Pedro estava pescando, tinha pescado a noite inteira. Aí Jesus disse para ele: Pedro, volta para o mar, lança a rede lá no fundo. Ele disse: Senhor. Ele disse assim: passamos a noite inteira pescando, não pegamos nada. Mas ele pensou: meu pai era pescador, o meu avô era pescador, meu bisavô era pescador, eu sou pescador. Então Jesus, o que é? Filho de carpinteiro? O que tu entende de pesca? Ele pensou isso, ainda mais conhecendo um pouquinho da mente de Pedro, né? Ele pensou, mas aí ele disse: mas sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. E ele foi lá no fundo, e quando ele lança as redes, fora do horário, fora de todo o contexto, de todo o cenário que as coisas aconteceriam, quando ele lança as redes começam a se romper de tanto peixe que vem. A segunda pesca maravilhosa, Jesus disse: agora, Pedro, lança a rede aí para a direita mesmo. Pode ser aí mesmo, não precisa ir para o fundo, aí mesmo onde está. E vocês vão encontrar os peixes. E ele lançou, e veio a segunda pesca maravilhosa. Sabe o que o Senhor estava ensinando para Pedro aqui? Não era sobre pescar. Jesus não precisa te ensinar o que você sabe fazer. Sabe o que ele precisa te ensinar? Dependência dele. Sabe o que ele está te ensinando em algumas provas que você está enfrentando? A depender dele. É isso que ele nos ensina. Aqui venhamos depender. Pedro precisava trocar a experiência dele pela palavra. Não, mas a minha experiência. Um dia, queridos, eu não me orgulho disso que eu falei um dia, mas eu falei. E um irmão chegou no meu escritório, daí ele disse para mim, eu era bem novo naquela época, e ele disse que era um senhor de idade para ser meu pai. E daí ele começou a conversar comigo, ele veio buscar um conselho, mas ele queria me aconselhar, na verdade. E daí ele disse: não, acontece que, né, o senhor conhece a palavra, mas eu tenho experiência. E daí ele foi ali tentando argumentar. Ele estava todo perdido na fumaça, mas ele queria argumentar.
E daí eu disse para ele: olha, eu vou lhe dizer uma coisa, me respeito, mas a sua experiência não vale nada para mim, porque a sua experiência levou uma vida de fracasso, e entre a sua experiência e a palavra ficou a palavra, e a palavra diz isso. Eu penso da mesma forma, provavelmente eu não falaria assim para ele hoje, sou um pouquinho mais polido hoje, mas exatamente isso que eu penso. Entre a tua experiência e a palavra, eu fico com a palavra. Entre a minha experiência e a palavra, eu fico com a palavra. Por quê? Porque foi a palavra que mudou a história de Pedro, não foi a experiência. E é isso que o Senhor quer fazer. Enquanto nós vivemos pela lógica, enquanto nós vivemos pela nossa experiência, nós temos resultados naturais. Mas quando nós experimentamos a palavra e vivemos a palavra, nós vamos viver resultados sobrenaturais sobre a nossa vida. Posso ouvir um amém aí? Amém. Então a mente renovada, queridos, é que vai curar as nossas emoções. As emoções não são boas ou são más. As emoções não são más, são ferramentas que Deus nos deu. E uma definição, queridos, da inteligência emocional à luz da palavra de Deus é a seguinte: a inteligência emocional é a capacidade desenvolvida pela maturidade e conduzida pelo Espírito Santo de reconhecer, compreender e submeter as emoções ao governo da verdade de Deus, em vez de permitir que elas governem as nossas decisões. Lembra daquela escada? As emoções determinam como nós vamos agir. Mas quando as nossas emoções são controladas pelo Espírito Santo, e não pelo momento, e não pela ferida, e não pelo sentimento de rejeição, e não pelo sentimento de incapacidade, nós conseguimos tomar decisões certas. As emoções não são inimigas, são instrumentos. Pedro, ele vai mostrar isso. E quando ele andou pelo medo, ele afundou nas águas. Quando ele foi movido pela tristeza, ele negou Jesus. Quando ele foi movido pela raiva, ele cortou a orelha de Malco. Mas depois do Pentecostes, ele estava corajoso, cheio do Espírito. Ele pode dizer: em nome de Jesus, levanta e anda. Eu não tenho prata, não tenho ouro, mas em nome de Jesus, levanta e anda. Então não é só controlar as emoções, é saber que as nossas crenças, que os nossos paradigmas estão sendo transformados pelo poder de Deus. Amém? A identidade apostólica, querido, tem a ver com isso. Entender quem eu sou em Deus e como que eu vou agir a partir disso. Porque Jesus nos chamou e Ele quer nos curar, e o propósito dele é nos enviar para ser uma bênção. Ele disse para Abraão: "Se tu uma bênção". Abraão é o pai da fé. Dele surgiu os hebreus. Hebreus significa aquele que atravessa, aquele que avança, aquele que rompe, aquele que não fica no mesmo paradigma, aquele que vive algo diferente na sua vida. A palavra apóstolo é a palavra enviado. Todos nós somos enviados por Deus a viver um destino grande e maravilhoso. Todos nós somos enviados por Deus para influenciar, para trazer a cultura dos céus. Mas ninguém vive como enviado quando continua pensando como órfão. Ninguém vive como enviado quando vive atrás das suas mazelas, dores, seus medos, traumas. Não tem como viver como um enviado. A identidade apostólica, queridos, ela nasce quando nós deixamos de viver segundo a nossa auto-percepção e nós começamos a ver o que Deus declara a nosso respeito, e nós começamos a viver o que Deus declara sobre nós. Jesus pôde avançar e o diabo pôde dizer para ele: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E ele disse: nem só de pão virá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Por que Jesus, ele teve todo discernimento para confrontar Satanás com a palavra de sabedoria certa? Porque ele tinha uma identidade afirmada. Deus abriu os céus e disse: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Então o diabo podia dizer: ah, não, você não pode livrar o mundo inteiro. Você acha que você vai livrar o mundo inteiro do pecado? Você acha que você vai conseguir salvar o homem? Que você acha que os homens vão mudar? E ele dizia: eu tenho a minha identidade afirmada, eu sei quem eu sou em Deus, eu sei que o Senhor me ama. Então os milagres aconteciam porque ele sabia quem ele era. Ele disse: quem me vê, vê o Pai. Eu sou um com o Pai. Vocês estão olhando para mim e estão vendo o Pai. Imagina, queridos, Jesus foi criado naquele sistema. Jesus foi criado no meio de pessoas que desconfiavam se ele era um filho bastardo ou não. Não tinham certeza se ele era filho de José. Só isso já era um problema naquele tempo.
Se hoje é, imagina naquele tempo. Ele não tinha uma identidade afirmada pelo Pai terreno, mas ele tinha pelo seu Pai celestial. E agora ele tem que confrontar os religiosos. Ele tem que chegar e os religiosos começam a falar mal, a criticar, a dizer para ele: você é um endemoniado. Porque é muito difícil você receber um tipo de crítica assim, querido. Quando você está fazendo algo que você sabe que está fazendo de todo o coração, e as pessoas começam a duvidar da tua integridade. As pessoas começam a duvidar de quem você é. Tem que ter uma identidade muito afirmada. É muito ruim quando as pessoas elas julgam a tua motivação e julgam de forma errada. Isso fere profundamente. Jesus tinha que ter muito clareza da sua identidade. Ele disse: o Pai me enviou. O Pai me enviou. Então o céu primeiro estabelece a nossa identidade e libera a nossa missão em seguida. O ser apostólico quer entender isso. Quando nós sabemos quem somos, nós não precisamos a aprovação de ninguém. Vou repetir. Quando nós sabemos quem somos, nós não precisamos que os outros nos aprovem, porque Deus já nos aprovou. Posso ouvir um amém mais forte? Então nós temos uma missão dada por Ele, nós temos uma identidade dada por Ele, nós temos que ter um compromisso com Ele em primeiro lugar. Ah, mas como? As pessoas que estão perto de mim não vão entender. Querido, se você cumprir o que Ele falou, as pessoas podem hoje duvidar, mas ali na frente elas vão perceber que Deus está contigo. Elas ali na frente vão ver que Deus está operando na tua vida, e elas vão dizer: é Deus na tua vida. Eu não tenho como explicar isso, mas Deus está operando. E aí nós vamos ter resultados extraordinários, que são resultado de uma mente renovada pelo poder de Deus. Amém? Amém. E aí, queridos, há um outro texto que eu quero ler contigo, que é Gênesis 26:12. Isaac formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoou. Por que Isaac consegue ter um resultado extraordinário numa terra hostil? Vou perguntar de novo. Por que Isaac consegue ter um resultado extraordinário numa terra hostil? Porque ele criou na promessa. Porque ele não estava apegado na circunstância. Porque ele foi treinado a crer no que Deus falou. Ele era fruto do que Deus falou. Ele era fruto de um pai com 100 anos e uma mãe com 90. Ele era fruto de um milagre. E ele sabia que ele não se movia pela circunstância, ele se movia pelo sobrenatural de Deus. Então agora Deus disse para ele: planta que eu vou fazer acontecer. Então ele plantou numa terra hostil, ele plantou numa terra seca, ele plantou numa terra deserta, e ele colheu a 100 por um no mesmo ano. Você não pode ter um paradigma em cima do que o mundo está falando, do que as circunstâncias estão falando, mas você tem que se mover pela palavra que Deus está liberando sobre a tua vida. Dá uma glória a Deus aí em nome de Jesus. Enquanto os outros estavam enxergando a fome, Isaac estava enxergando a aliança. O que você está enxergando, querido? A escassez, a dificuldade, ou você está enxergando a tua aliança com Deus? Enquanto todos os soldados de Israel estavam vendo um gigante, Davi estava vendo um incircunciso, alguém que não tinha aliança com Deus. Enquanto todos estavam olhando para a sua incapacidade, Davi estava olhando para a aliança que ele tinha com Deus, e que Deus daria vitória para ele. Resultados extraordinários, queridos, não nascem de técnicas extraordinárias. Resultados extraordinários em Deus nascem de pessoas que enxergam como Deus enxerga. Diz aí para o teu irmão, me ajuda a pregar. Diz para ele: você quer resultados extraordinários em Deus? Então enxergue como Deus enxerga. Amém? Como que Deus enxerga, querido? Quando nós temos uma mente renovada, uma identidade firme vem sobre nós. E essa identidade firme gera uma cura nas emoções, nos dão decisões sábias, nos levam a ações obedientes e nos levam a resultados extraordinários em Deus. Amém? Deus não quer mudar apenas o que a gente faz, queridos, Ele quer transformar as nossas vidas, porque assim nós vamos ter os resultados certos. Ah, mas eu quero um resultado, ora por mim por um resultado melhor. A oração certa, querido, que a nossa mente seja alinhada à mente de Deus, que nós tenhamos a mente do Senhor, que nós tenhamos clareza de quem nós somos nele, e assim os resultados vão acontecer naturalmente. Amém? Então quando Deus transforma a nossa identidade, a nossa mente é renovada.
Quando a nossa mente é renovada, as nossas crenças mudam, os nossos paradigmas. Quando as nossas crenças mudam, as nossas emoções deixam de nos governar. Não somos movidos mais pelas emoções. E quando as emoções se submetem ao Espírito Santo, as nossas decisões são tomadas, alinhadas à vontade de Deus. E quando as nossas decisões estão alinhadas com a palavra, os resultados deixam de ser apenas naturais e começam a revelar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus sobre as nossas vidas. E por isso Paulo diz: não tomem a forma desse mundo, não pensem como esse mundo pensa, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, e assim vocês vão experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A metanoia, a mudança de mentalidade, querido, é abandonar a identidade que é construída pelas circunstâncias, pelos medos, pelos traumas, e abraçar a identidade que Deus declara sobre nós, vivendo como filhos, discípulos, enviados para manifestar o reino de Deus sobre essa terra. Dá uma glória a Deus aí. Fica de pé. Feche os teus olhos e pergunte para Deus: quem eu sou para ti, Senhor? Qual é a identidade que o Senhor diz ao meu respeito? O que o Senhor está falando sobre mim? O que o Senhor já estabeleceu sobre a minha vida? O que o Senhor já disse? O que o Senhor projetou? O que o Senhor preparou para que eu viva? Qual é o plano que o Senhor tem estabelecido para a minha vida? Qual é o projeto que o Senhor tem estabelecido para a minha vida? Levanta as tuas mãos diante de Deus, querido. Vai orando. O segredo de você encontrar, querido, a tua alegria, a tua felicidade, a tua plenitude, está em entender a tua identidade. E tudo que o inimigo vai fazer é combater para que a tua identidade seja corrompida, para que a tua identidade seja distorcida. E muitas vezes as lutas foram tão grandes que a tua identidade está toda distorcida. A tua identidade muitas vezes está como uma pessoa que vive uma vida em pecado, que vive uma vida desgraçada, que é feliz em uma área, mas é infeliz na outra. Muitos, às vezes, no trabalho são muito felizes, mas quando chegam em casa, vivem uma vida de frustração, de tristeza, que choram todas as noites lá no seu travesseiro, porque têm expectativas diferentes, querem resultados diferentes, mas muitas vezes estão tão firmados nos paradigmas errados, as crenças erradas. Muitas vezes estão dizendo: não, eu não passo de uma criança, não, eu não consigo, não é para mim. E saber para outras pessoas, mas para mim não é. E nessa área que mais você tem lutado, é uma área que Deus quer revelar o que Ele projetou para a tua vida. A palavra dele diz que além do que teus olhos viram, do que teus ouvidos ouviram, do que penetrou no coração humano, o que Deus tem preparado para a tua vida, o que Ele tem para ti além do que você pode imaginar, sonhar, pensar. O que Ele tem para a tua vida é além das limitações da tua mente. Ele quer dar para ti, a clareza da identidade dele, aquilo que Ele formou em ti. Deixa o Espírito Santo falar contigo nessa noite. Conecta com Deus. Não fica focado em outras coisas, mas foca em Deus. Fala com Ele. Quando nós perguntamos, Ele nos ensina, Ele nos fala. O Espírito Santo está aqui. Ele é o Deus Emmanuel, Ele é o Deus conosco. É Ele que nos revela o Pai. Peça ao Espírito Santo, peça ao Senhor Jesus. Assim como o Senhor Jesus, Ele tinha clareza de quem Ele era no Pai. Você pode ter clareza de quem você é no Pai. E essa tua identidade te dá segurança para que você possa avançar.
te dá segurança para que você possa romper, para que você possa ir além, para que você possa ver os sonhos concretizados. Vozes que me dizem que eu não sou capaz, contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou. Me diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou se frágil me sentir, e que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim, no que diz sobre mim. Tudo que importa agora é o que tua voz me diz. A minha identidade e valor só encontro em ti. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou se frágil me sentir, e que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim, o que diz sobre mim. Tudo que Levanta a tua mão, querido, ora comigo e diga: Senhor, eu te peço que o Senhor fale ao meu coração, e que eu possa ouvir com muita clareza o que o Senhor diz ao meu respeito, o que o Senhor fala que eu sou. Eu quero rejeitar todas as vozes, todas as palavras, todos os paradigmas, todas as crenças que falam da minha derrota, que macularam a minha identidade, que distorceram a minha identidade. E eu quero, Senhor, viver o que o Senhor diz. Eu não sou o que eu penso, eu não sou o que os outros dizem, eu sou o que o Senhor diz. E eu posso viver o que o Senhor diz ao meu respeito. Eu vou viver o que o Senhor diz ao meu respeito. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu assumo a identidade que o Senhor me deu, a identidade que o Senhor me deu, o que o Senhor me chamou. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Deixa eu dizer, Isaías falou essa palavra: eis-me aqui. Quando Deus chama Isaías para ser profeta, ele diz: ai de mim, Deus, porque eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus lábios estão impuros. Eu não posso ser teu profeta, eu não posso ser a tua boca,
porque a minha identidade é de alguém que tem os lábios impuros. Mas ele diz que no ano que morreu o rei Uzias, ele diz: os meus olhos viram o rei, os meus olhos viram o Senhor. Então um anjo pegou uma brasa do altar e tocou nos meus lábios. Querido, quando alguns Uzias morrem na nossa vida, quando Uzias do pecado, quando Uzias do orgulho, quando os Uzias das distorções morrem na nossa vida, nós conseguimos contemplar o Senhor. E quando nós contemplamos o Senhor, Ele nos purifica. E quando Ele nos purifica, a nossa identidade é restaurada. E quando a nossa identidade é restaurada, nós cumprimos o nosso propósito. Quando nós cumprimos o nosso propósito, nós somos felizes. E Isaías pôde se tornar o profeta messiânico. Foi ele que disse que o Senhor viria e que Ele levaria as nossas enfermidades. Foi ele que disse: o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Foi ele que disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para curar os quebrantados de coração, para libertar os cativos, para apregoar o ano aceitável do Senhor. Foi ele que profetizou que o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, o Pai da Eternidade, o Príncipe da Paz. Os olhos dele se abriram e a boca dele foi ativada. O destino dele. Levanta as tuas mãos diante do Senhor e deixa Ele vir, que nessa noite o anjo do Senhor nos toque, nos purifique, que nossos olhos vejam o Senhor. Vai, Pai, faz a tua vontade, Senhor. Vem, que o teu anjo tome as brasas do altar e toque nos nossos lábios, abra os nossos olhos, nos purifique na tua presença, e que nós possamos ver como o Senhor está vendo, que nós possamos enxergar aquilo que o Senhor está enxergando, que nós possamos olhar com os teus olhos, Senhor. Nos dá a mente do Senhor, nos dá o coração do Senhor. Arranca de nós, Pai querido, os velhos paradigmas, as velhas crenças, e queremos enxergar como o Senhor enxerga. Não queremos dizer que não passamos de uma criança, não queremos dizer que não temos capacidade, mas tudo que o Senhor falar nós queremos fazer. Nós queremos derribar, Deus, os altares das trevas, nós queremos arrancar os paradigmas contrários, e nós queremos plantar a Tua Palavra, nós queremos viver intensamente a Tua vontade sobre as nossas vidas. Deus te chamou para ser uma bênção, querido. Deus te chamou para ser uma bênção. Deus fez de ti uma bênção em todas as áreas da tua vida. Pegue na mão do teu irmão, vamos orar uns pelos outros. Levanta a mão dele e diga: em nome de Jesus, eu declaro que a tua identidade está sendo restaurada. Você é o que Deus diz. Você é filho amado. Você é mais que vencedor. Você é escolhido. E você está pronto para viver uma vida abundante, uma vida próspera, uma vida feliz, uma vida de conquistas, como enviado do Senhor, que manifesta a presença dEle, que manifesta o reino dEle, que manifesta a glória dEle, aonde você for. Em nome de Jesus, eu oro, Pai, restaura, Senhor, completamente a nossa identidade. Amém. Pode soltar a mão do teu irmão e fica com tuas mãos levantadas. Eu vejo o Senhor trabalhando, querido. E as circunstâncias podem ter dito para você parar. As circunstâncias podem ter colocado medo no teu coração. Os traumas podem ter ferido a tua identidade. Mas hoje, em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor toque na tua vida.
Eu oro para que o Senhor envie seus anjos e ministrem a tua vida, o Santo Espírito do Senhor que está em ti comece a te curar de dentro para fora. Comece a romper, como a borboleta. Ela tem que romper a crisálida. Ela tem que romper aquele casulo, para que ela possa voar voos altos, para que ela possa manifestar toda a beleza que Deus preparou para ela. Alguns aqui hoje estão começando a romper aquela velha crisálida. Eu vejo o Senhor levando você a romper a crisálida. Tudo que te bloqueava, que te impedia, os teus medos, as tuas vergonhas, começam a se romper nessa hora em nome de Jesus. E faz de você livre para viver o plano dele sobre a tua vida, livre para viver os sonhos dele sobre a tua vida, livre para viver o projeto que ele manifestou sobre a tua vida, em nome de Jesus. Diga: eu sou livre, Senhor, para viver os teus planos. Levanta bem alto as tuas mãos, respira fundo, seja cheio de Espírito e diga: eu sou livre para viver os planos do Senhor. Queria que você que ora em línguas, ora nesse instante, ore alto. Vamos encher esse ambiente de mais da presença de Deus, de mais da glória do Senhor. Enquanto nós oramos, que o Espírito do Senhor comece a tocar a tua vida, comece a ministrar a tua vida. Ore em línguas. Vem Espírito de Deus, vem muito mais. O Espírito do Senhor está sobre nós, para curar os quebrantados de coração, para libertar os cativos, para pôr em liberdade os algemados, para proclamar o ano aceitável do Senhor. Aqueles que estavam aprisionados, as velhas crenças que se rompam nessa noite. Há palavras que foram liberadas sobre a tua vida, que você é um derrotado, mas essa palavra se quebra nessa noite em nome de Jesus. Há palavras que declararam que você não era para ter nascido, essas palavras se quebram nessa noite. A palavra de rejeição que estava aí na tua alma se rompe pelo poder do Espírito Santo. Declare sobre a tua vida, querido, o que o Senhor diz. Declare: eu sou mais que vencedor. Declare: eu sou livre, eu sou uma bênção, eu sou uma pessoa que prospera. Aonde coloca as minhas mãos vai prosperar, cadeias vão se romper. Eu quero que você brade bem alto, diga: eu sou. Mais alto, seja Libertadores, e diga: eu sou o que Deus, o meu Pai, diz que eu sou. E eu sou uma bênção, eu sou mais que vencedor. Onde eu coloco as minhas mãos, eu vou prosperar. Dê um brado libertador essa noite. Abraça a pessoa que está do teu lado e diga: você é o que Deus diz que você é. Dê um abraço a quem está do teu lado e diga: você é uma bênção, você é mais que vencedor, você é. Fica orando em línguas. Se você que ora, se você não ora, receba o batismo e venha à frente pegar o pão, cara, para que a gente ceie, adorando o Senhor, buscando a presença dEle.